me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Oh, teu amor não falha. Oh, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. O teu amor não falha. O teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Obrigada, Pai. Obrigada por esse amor que é tão difícil de entender, Deus. Obrigada por esse amor que não falha. Obrigada por esse amor tão grande, a ponto de dar o seu próprio filho para morrer por mim. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus, porque o Senhor escolheu vir morrer por nós, para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos a oportunidade de passar a eternidade com o Senhor. Muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. Começamos o último culto do ano de 2025. E com muita gratidão a Deus, porque até aqui Ele nos ajudou, Ele nos sustentou. Estamos juntos, né, suportando uns aos outros. E eu quero deixar uma reflexão hoje, começando. A gente vai ter algumas palavras, mas eu queria começar falando com vocês sobre Romanos 8. Eu vou ler do 35 ao 37, que diz assim: o que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Esse texto faz a gente refletir em quantas coisas às vezes tiram o foco daquilo que realmente importa para nós, que é a presença de Deus. Muitas coisas do nosso dia a dia, os anseios, as preocupações, coisas que minam a nossa fé e o nosso foco.
muito excesso de futuro. E quantas pessoas, né, não passam por, cada um dentro daquilo do seu contexto, né, jovens, adolescentes, com quem eu vou casar, que faculdade eu vou fazer, como eu vou casar, como eu vou comprar a minha casa. São tantas coisas, tantas preocupações, tanto excesso de futuro. E Jesus, no Sermão do Monte, ele nos ensina que ele daria todas essas coisas para nós, se a gente focasse no que realmente importa. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Muito excesso de passado. Às vezes, nos apegamos àquilo que vivemos. Trazemos muitas cicatrizes, culpa, rejeição. O excesso de passado, ele também nos paralisa. E muitas vezes evidencia uma falta de fé. Porque Deus, Jesus, ele nos amou tanto. E ele garantiu que ele não se lembraria mais daquilo que a gente fez. Que ele nos perdoaria, apesar de tudo. Não há uma condição para que ele não te perdoe. A única coisa que te afasta de Deus, que te impede de estar na presença dele, é a falta de arrependimento. É você entender que não há nada que você possa fazer para merecer o amor dele. Nada. A gente carece da graça. Não existe ex-pecador. A gente sempre vai precisar da graça de Deus. E a única condição para que a gente não esteja na presença dele é a gente não se arrepender. Mas ele é um Deus tão amoroso. E a gente cantou isso agora. É tão difícil entender o amor dele, porque apesar de nós, ele nos ama. Não há nada que faça Deus nos amar menos. O que nós fazemos só nos afasta dele, mas não muda quem ele é e o que ele sente por nós. Então, que o seu excesso de passado e o seu excesso de futuro não te impeçam de estar na presença dele. Não anule aquilo que Jesus fez na cruz por você. Que você possa começar esse ano entendendo que Jesus te amou tanto, tanto, e que você não crê nisso, você está anulando a mensagem da cruz, porque ela se resume nisso, que apesar de nós, ele nos amou, e ele quer estar conosco. Filipenses 4:6 nos ensina: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, através de orações e súplicas e com ação de graça, apresentem os vossos pedidos diante de Deus, e a paz de Deus, que excede o entendimento, vai guardar o coração de vocês em Cristo Jesus. Ore por isso, se relacione com Deus. Há um dito de um monge inglês que ele fala assim, eu anotei, eu achei demais. Don Chapman, o Pedro está aqui, o teólogo, então vou pegar a referência certa, tá? Ore como você consegue, não ore como você não consegue. Às vezes a gente mistifica tanto entrar na presença de Deus e orar e falar com Ele e se relacionar. A gente acha que tem que fazer uma oração tão perfeita, igual a pessoa que está do seu lado fez, e aquilo te paralisa de se relacionar simplesmente com Deus. As coisas de Deus, elas são tão mais simples do que isso. Deus espera um coração quebrantado diante dele. Deus espera uma oração sincera. Salmos tem tantas orações de derramamento de coração, e é isso que Deus espera de nós. Ele não quer algo
algo bonito aos olhos dos homens. Ele quer algo sincero diante dele. Ore como você sabe orar. Se relacione com Deus. Busque essa presença de Deus. É muito bom a gente vir ao culto, a gente sentir essa presença, porque a gente sente esse derramar de Deus. Mas queira isso todos os dias na sua casa. E você pode ter isso na sua casa. Não precisa de todas essas luzes, não precisa simplesmente da Laurinha só cantando, e é uma bênção, mas tenha isso na sua casa com Deus, na simplicidade do seu quarto. É isso que Deus quer, um coração sincero diante dele. Ore, ore. E que Deus te liberte das amarras do medo. Tem muita gente paralisada pelo medo. Medo do futuro, medo de tomar ação, medo de decisões, medo de pessoas. A gente se prende muito hoje em aparência. Eu preciso agradar pessoas. Você só precisa agradar uma pessoa. Uma só. A palavra de Deus fala que em Deus não há medo, que o amor dele lança fora todo medo. E muitas pessoas se frustram às vezes por essa palavra, porque não que você não vá sentir medo, mas ele não vai te paralisar mais. É nele que você vai encontrar a sua força, é nele que você vai encontrar a sua esperança, é nele. E é tão mais leve pensar que nele você pode ser mais forte, que não depende de você. Não depende de você. Se há algo que te prende pelo medo, saiba que Jesus já te libertou desse medo. Que você possa nesse novo ano ser ousado diante de Deus. Faça orações ousadas diante de Deus, para que você possa caminhar no mais profundo, para que você possa seguir adiante. Eu oro para que o Senhor te toque e que Ele te faça alçar voos mais altos, sem medo, em nome de Jesus. E olha o que conclui Paulo em Romanos 8. Estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus nosso Senhor. Não há nada, nem você, nem ninguém, nada pode te separar do amor dele. Que você receba essa palavra no seu coração essa noite, e que você comece 2026 se reconciliando, você que está afastado. E se você não está, se você está simplesmente com dificuldades na caminhada, saiba que o Senhor é com você. Que você seja encorajado por essa palavra, em nome de Jesus. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que
entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. E sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou o seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Amém. Boa noite, meus irmãos. Boa noite para você que está em casa. Boa noite para você que está aqui. Boa noite, galera ETL. Essa palavra da Ju mexeu bastante comigo, então o rumo que eu tinha, eu perdi um pouquinho. Eu queria ler com vocês uma passagem que está em Salmos, capítulo 34, do versículo 5 ao 8. Vai dizer o seguinte: os que olham para ele estão radiantes de alegria. O rosto deles jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu. Ele o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Amém. Vamos orar em cima disso? Senhor Deus, Pai, eu oro pedindo para com que o Teu Espírito Santo venha sobre este lugar, Pai. Alcance aonde essa pregação alcançar, que o Senhor leve a Tua presença, Pai. Eu oro para que olhos distraídos voltem a olhar para o Senhor. Eu oro, Pai, para com que corações frios venham ser aquecidos pelo Teu amor. Eu oro, Espírito Santo, encha a vida e a família de cada um que vai ouvir, Pai, essa palavra, em nome de Jesus. É na Tua palavra que há poder e não no discurso que nós fazemos. Por isso que eu te entrego, Espírito Santo, essa pregação em nome de Jesus. Amém. Nossa, aqui em cima está muito frio. Eu queria falar um pouco com vocês sobre olhos distraídos. Existe no ser humano um constante desejo por fuga, por distração, ou um constante desejo de adiar ou até mesmo, nem mesmo encarar os seus problemas, os seus medos, os seus traumas, ou seja, os seus monstros, seja lá o que for. E nesse ano de 2026 eu tenho percebido uma constante troca entre os jovens e entre os adolescentes e até mesmo nos adultos. Nós temos trocado o olhar pela eternidade pelo olhar pelo futuro. Nós temos trocado a esperança por expectativa, o futuro por eternidade, a eternidade por futuro. E isso está nos fazendo viver em um modo de fuga. O tempo todo nós estamos fugindo de nós mesmos. O tempo todo nós estamos fugindo de Deus. E alguns fazem isso maratonando séries, alguns fazem isso passando horas em redes sociais, alguns até mesmo com trabalho, com filmes ou até mesmo esportes. E arrisco dizer que alguns até se arriscam na pornografia, se arriscam em drogas, se arriscam em bebidas e vão se arriscando de vício em vício. A lista é gigantesca para fugir de si mesmo. E
E eu queria te fazer um questionamento e até mesmo levantar uma reflexão sobre: será que essa fuga está sendo de fato eficaz? Porque se a sua resposta for sim, eu gostaria que você me explicasse como que a geração mais entretida de todos os tempos também é a geração mais depressiva e ansiosa da história. Na realidade, eu creio que a falta de coragem ou até mesmo a falta de força de vontade que permeia a humanidade desde o pecado, de enfrentar a si mesmo ou as suas crises, ou até de aparecer diante de Deus para prestar contas, apenas agrava aquilo que já existe dentro de nós. E eu creio que não se vence uma crise fugindo, e até mesmo não se vence uma crise enfrentando ela. E eu vou explicar. Eu acredito que se vence uma crise ou um problema atravessando por ela, até que no meio dessa crise você consiga passar por ela. Enquanto você está passando, você encontre uma fresta de luz, e nessa fresta você consiga olhar para o Senhor. E não que essa crise vá embora, mas ela vai continuar ali. Só que agora os seus olhos estão no Senhor. E ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o teu cajado e a tua vara me consolam. Então o cristianismo nada mais é do que não é uma fuga ou apenas uma resistência, mas ele é você atravessar em meio aos problemas, olhando para o Senhor. Nesse desejo que a gente tem de se proteger o tempo inteiro, a gente tem perdido a capacidade de resiliência. E toda forma de frustração que nós temos passado, ela passa a ser um estopim. É tudo o fim da jornada, é tudo o fim da minha vida, é tudo o fim de algo. E nós perdemos essa capacidade de resistir, de ter resiliência nas coisas, porque nós temos nos frustrado. E a frustração é fruto de uma expectativa. E se a sua expectativa não estiver naquilo que é eterno, você vai se frustrar, e muito. E eu sinto te dizer que se a nossa vida for repleta de distrações, eu posso te garantir, nós ainda não estamos com nossos olhos na eternidade. A doutora Ana Lemke, uma psicóloga, autora do livro Geração Dopamina, ela aborda a ideia de que talvez nós somos a geração mais infeliz da história, a geração Z, porque somos a geração que menos sabe ficar infeliz. Porque hoje nós repreendemos todo tipo de sofrimento sem antes mesmo perguntar se esse sofrimento vem de Deus. Segundo as Escrituras, existe como haver um sofrimento que vem da parte de Deus. E esse sofrimento gera em nós arrependimento, devoção, amor a Deus, indignação, enfim, diversos atributos. E nesse desejo de fugir do sofrimento, a gente se distrai. Seja lá com aquilo que você faz, a gente tem se distraído o tempo inteiro. Carl Jung, também que era um psiquiatra, ele aborda a ideia de que não é o vício em algo, a fuga de algo que nos prende, mas sim aquilo que ele tenta nos fazer esquecer. No entanto, meus irmãos, toda distração que nós temos, ela custa caro. Ela tem sempre um alto preço, e ele custa caro. Nós nos tornamos caçadores incansáveis e incontroláveis de prazer, de distração. Mas na verdade, a gente não tem percebido que a única coisa que nós temos feito é nos aliviado da última vez que a gente se distraiu. Fugir não é a solução para os seus problemas nesse próximo ano. Eu arrisco dizer que eles serão a causa deles. Porque nesse próximo ano, o meu convite a você é: não fuja, meu irmão. Mergulhe, se jogue, suporte o processo, coloque isso diante do Senhor, com verdadeira presença, crendo naquilo que Paulo diz, que quando ele pede para que Deus tire dele o espinho da carne, Deus responde a ele: a minha graça é suficiente, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A fuga e o vício que nós temos, essas distrações, elas são um pedido de socorro do ser humano. É como se a alma estivesse gritando dentro de nós: nós precisamos de ajuda, porque todo impulso tem a sua origem. Por trás de todo desejo existe a falta de contentamento. Existe algo que nós estamos dizendo a Deus e ao mundo, não com as nossas palavras, mas com as nossas ações, de que a graça do Senhor não me basta e eu preciso de algo a mais para me satisfazer. Eu cobiço algo além. Por isso eu me distraio, por isso que eu me vicio. Por isso, meu irmão, não evite a dor entendendo que ela é demoníaca ou que ela não vem da parte de Deus, mas escute ela. Se nós nos sentíssemos completos, nós não tentaríamos cobrir essas lacunas da nossa vida com tanta distração. E eu falo isso porque a minha geração e nós somos uma geração muito dispersa, muito desconexa. E esse desejo nada mais é do que esse grito escondido.
É a prova de que sem Jesus aqui nada está bem. O que às vezes esse ano você chamou e você se frustrou tanto, porque você chamou diversas atitudes que você teve de falta de disciplina, de preguiça, de procrastinação, na verdade pode significar que você apenas não entendeu o que ou quem te controla. Porque o que você mais precisa, ou quem você mais precisa, irá controlar a sua vida. Isso pode ser carências não resolvidas, traumas que não foram tratados, tentativas de fugir de si mesmos, enfim, cada um põe na sua realidade. Mas quanto mais você foge, mais isso cresce dentro de você. E nós não vencemos isso porque a gente ainda acha que o problema da nossa falta de disciplina está no celular e não na carência que existe dentro de nós. Porque a distração e a fuga, ela não está atrelada ao que você consome, mas aquilo que te consome. E se você não descobrir o que isso é, você vai continuar tentando atacar o problema sem abordar ele à raiz. Você só vai trocar uma distração por outra e um vício pelo outro. E quanto mais você tenta lutar de forma errônea, mais esse vício, mais a distração te prende, porque você se frustra. E aí vem a indignação: como pode eu tentar tanto fugir de algo, mas isso me prender tanto? E existe uma linha, e ela é muito tênue, entre a frustração e a desistência, ainda mais quando a frustração acontece repetidamente. Por isso, meu irmão, entenda que o holofote do vício e da fuga, ele não está no prazer, mas ele está no esquecimento. O que eu estou tentando esquecer? A dor, ela não se enfrenta com uma força bruta, ela se vence com presença, com o entendimento. Eu escutando, não resista a nada na sua vida sem antes tentar entender e lançar diante do Senhor o que é aquilo. Assim eu entendo que a fuga e o desejo e a minha fraqueza, ela não é mais um inimigo, mas ela é uma amiga minha, um mensageiro que vai me dizer: algo está faltando, essa área da minha vida precisa do Senhor. Encontre o que a sua alma, o que o seu corpo está tentando silenciar, ou de quem você tem tentado fugir, sendo através do celular, bebidas, drogas, conversas fúteis, enfim, a lista é gigantesca. O que você tem tentado esconder de Deus? Porque desde Adão o ser humano tem esse desejo de esconder as coisas de Deus, achando que dessa forma ele vai melhorar as coisas ou vai aliviar elas. Mas sabemos que isso é apenas um pecado, apenas uma mentira que o pecado nos conta. O vício, ele é coerente com a sua dor, ele é como um grito da alma, ele precisa ser ouvido. E por não estar sendo ouvido, a nossa alma negocia com a carne na tentativa distorcida de buscar um equilíbrio naquilo que nos falta. E essa falta de equilíbrio, ela pode ser por diversos fatores: a ausência de um abraço, um sentimento que você nunca vai ser bom o bastante, um choro que não foi chorado, ou até mesmo um sentimento de solidão que não vai embora, e por ele não ir embora, você apenas se acostumou a viver com ele. Por isso meu apelo para você nesse próximo ano comece a se questionar: será que Deus é quem Ele deveria ser no meu coração? Será que eu não tenho outros ídolos? De onde vem esse vazio que eu tento preencher a todo custo com distrações? Talvez isso vá te mostrar o porquê a sua fuga e seu vício nada a ver tem com o prazer que eles te dão, mas apenas com a tentativa de sobrevivência que o seu mecanismo de defesa encontrou. Por mais estranho que isso pareça, existe uma beleza no desejo por fuga, pois ele nos mostra que algo precisa ser visto. É como se eles gritassem: pelo amor de Deus, olhe para Cristo. Você ainda não entendeu que nós não vamos te satisfazer? O vício e a fuga, eles só querem te devolver algo que você pensa que perdeu ao longo do tempo. Por isso ele nunca chega chegando, ele chega de forma sorrateira. Ele chega como quem não quer nada, ele espera, ele observa até o momento em que você vai estar exausto. E então ele vai dizer: é só mais uma vez, é só mais um vídeo. E te vence não por fraqueza, mas por exaustão. E para finalizar, a fuga, ela não é um hábito, ela é apenas uma tentativa inconsciente de restauração. Mas sabemos que essa restauração só pode vir do Senhor. Por isso, quando nós tentamos restaurar algo sem Cristo, o alívio, ele vem acompanhado de culpa, ele vem acompanhado de solidão. E ele vem acompanhado de um ciclo que não se encerra. Não que nós não podemos recorrer a métodos humanos, recorra a um psicólogo, recorra àquilo que você precise, mas entenda e não subestime a presença de Deus na sua vida. Porque na presença de Deus há perdão, na presença de Deus existe a liberação de perdão, existe restauração de relacionamentos, existe pai perdoando filho, esposo perdoando esposa, existe restauração de relacionamentos. Na presença de Deus existe a orfandade sendo suprida por paternidade. Por isso as suas distrações têm clamado:
e gritado por essa glória na qual você subestime. Escute ela, mas não corra para ela. Não fuja e nem resista. Atravesse pela dor nesse próximo ano com uma real e verdadeira presença daquilo que você tem passado, buscando a glória do Senhor com a firme esperança de que Cristo já venceu o mundo. Logo, nós venceremos com Ele, crendo que a sua graça nos basta e o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E até que esse dia chegue, até que o nosso corpo seja ressuscitado em glória e em força, viva, meu irmão. Isso é, cante, pregue, evangelize, jejue, ore, poetize, romantize, se erga, tente, tombe, caia, enfim. Viva, meu irmão, porque que olhar belo nós temos da vida ao olhá-la enquanto a vivemos. Amém? E Deus te abençoe. Eu encontrei um amor que não tem fim, tão paciente e misericordioso, nunca falha, nunca muda, continua a me amar. Nunca falha, nunca muda, continua a me amar. Eu encontrei um amor que não tem fim, tão paciente e misericordioso, nunca falha, nunca muda, continua a me amar. Nunca falha, nunca muda, continua a me amar. Amor presente é o seu amor, nunca me desamparará. Eu olharei na tua face, verei a tua glória, verei a tua glória. Amor presente é o seu amor, nunca me desamparará. Eu olharei na tua face, verei a tua glória. Os que olham para ti são radiantes, Senhor. Os que olham para ti são radiantes, Senhor. Os que olham para ti são radiantes, Senhor. Olharei para ti. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para ti são radiantes, Senhor. Os que olham para ti estão radiantes, Senhor. Olharei para ti. Senhor Deus, Pai, te agradeço por tudo aquilo que o Senhor já tem feito, Pai. Te agradeço pela vida da Ju, pela vida do Scatini. Jesus, eu te peço que o Senhor continue falando aos nossos corações, os corações de cada pessoa que vai assistir. Jesus, que o Senhor seja honrado cada vez mais, Pai. Peço que o Senhor me use, Jesus, que toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém, boa noite. Difícil falar depois da Ju e depois do Scatini, mas prometo ser breve. Se vocês puderem abrir em Colossenses 1:3, vai falar assim: sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar de sua fé em Cristo Jesus,
e do seu amor por todo o povo santo, que vem da esperança confiante naquilo que lhes está reservado no céu. Vocês têm essa expectativa desde que ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas. Ou seja, Paulo ele começa citando aqui que ele é grato pela vida deles e que ele está sempre orando pela vida deles. E Paulo ele reconhece a fé que eles têm em Cristo Jesus, e Paulo também enaltece todo o amor que eles têm uns pelos outros. E depois ele fala que toda a fé, todo o amor, essa união, essa comunhão que eles têm entre eles, vem daquilo que Jesus já preparou para eles, né? Na própria palavra fala que vem da esperança confiante naquilo que lhes está reservado no céu. Ou seja, toda a fé e todo o amor que eles têm uns pelos outros vem da plena convicção daquilo que já está reservado para eles no céu por causa de Cristo. Se a gente for lá em Colossenses, capítulo 3, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 4, vai falar assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos na realidade do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida, e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Ou seja, se fosse deixar uma mensagem para terminar esse ano de 2025 e começar esse ano de 2026, essa mensagem seria que a gente possa olhar para trás, né, tudo aquilo que a gente passou, todas as lutas, provações, todas as bênçãos, que a gente possa ser grato por aquilo que Deus fez nesse ano, mas que a gente possa olhar para esse ano que vai vir e que possamos manter os nossos olhos fixos naquilo que Jesus tem para nós, nos planos que Deus tem para a nossa vida. Assim, complementando um pouco o que o Scatini falou, de manter os olhos fixos em Jesus, mas que possamos, não importa o que aconteça, que possamos estar com os olhos fixados em Jesus, naquilo que Ele quer fazer na nossa vida, na nossa família, nos nossos estudos, que os planos dele sejam os nossos planos. E complementando, que a gente, né, assim como foi falado no versículo, que a gente não venha amar as coisas dessa terra, mas que a gente possa amar aquele que é dono de tudo. E continua falando, né, sobre a verdadeira vida que está escondida com Cristo em Deus. Então, que a gente possa estar com os olhos fixos nisso, querendo e desejando participar dessa vida que nós temos por causa de Cristo. Essa nova vida que nos faz filhos por causa daquilo que Cristo fez por nós e daquilo que Cristo conquistou por nós. E se a gente for voltar a Colossenses 1:8, ele vai falar: Ele nos contou do amor que o Espírito lhes tem dado. Ou seja, a gente vai ler a partir do versículo 9, e o meu desejo é que aquilo que for lido agora seja a nossa oração para esse ano que vai vir. Que seja aquilo que nós venhamos desejar. E vai falar assim, versículo 9: Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Então, vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Ele vai continuar: Oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam, que sejam cheios de alegria e sempre deem graças ao Pai. Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Se puder fechar os olhos, eu vou fazer
essa oração agora. Jesus, eu te peço que nesse ano que vai vir, Pai, nesse ano de 2026, peço que o Senhor se faça presente na vida de cada pessoa, Jesus. Te peço que não venhamos cambalear para um lado nem para o outro, Jesus, mas possamos caminhar com os olhos fixos em Ti, Pai. Eu te peço, nos capacita, porque nós vamos passar por sofrimentos, nós vamos passar por coisas difíceis, por provações, por lutas, Jesus, mas que nós possamos crer, Jesus, e ter plena convicção de que o Senhor está ao nosso lado nos ajudando, Pai. Te peço que os nossos olhos estejam em Ti, Pai, naquilo que o Senhor já fez por nós, mas também naquilo que o Senhor fará. Te peço que o Senhor renove a esperança de cada coração, Jesus. Que o Senhor esteja capacitando e ajudando cada família, Jesus. Peço que, assim como foi lido, que possamos nos encher da alegria que há em Ti, Pai. Alegria de que somos salvos, alegria de que somos filhos amados, Pai, por Ti. Alegria de que há algo reservado para nós no céu, Pai. Uma herança que não pode ser corrompida e uma promessa, Jesus, que o Senhor nos traz. Eu Te agradeço, Pai, por tudo aquilo que nós vivemos nesse ano. Não importa se foram coisas que acabaram fazendo com que nós venhamos a perder as esperanças, mas que Jesus, o Senhor nos trouxe de volta e o Senhor sempre nos traz de volta, Pai. Eu Te agradeço por tão grande amor, eu Te agradeço por tão grande misericórdia sobre as nossas vidas, Jesus, e que nesse ano que vai vir, Pai, nós possamos manter a nossa vida em Ti, Pai. Que possamos estar firmados em Ti, Jesus. Peço que o Senhor abençoe a vida de cada pessoa que vai escutar esse vídeo, que vai ver essas pregações, essas ministrações, Jesus. Peço que o Senhor encha a casa deles com a Tua presença, com amor, assim como nós lemos, Pai, com amor com todo o povo santo, Jesus. Que venhamos estar focados na comunhão com a igreja, Jesus, e em Te honrar e agradar ao Senhor com as nossas vidas, Pai. Essa é a minha oração e para terminar, Jesus, eu Te peço perdão por tudo aquilo que fizemos que não Te agradou, Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, mas muito obrigado porque em Ti há plenitude, Pai. Te agradeço em nome de Jesus, amém. Que vocês tenham uma boa noite, feliz ano novo para vocês e quase caiu. E glória a Deus, que Deus seja louvado, amém. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para Ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para Ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para Ti. Pois Tu és o Senhor que arrebatou meu coração. E tudo pode até passar, eu continuo olhando para Ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para Ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para Ti. Pois Tu és o Senhor que arrebatou meu coração. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para Ti. Tudo pode até mudar, eu continuo olhando para Ti. Tudo pode até passar, eu continuo olhando para Ti. Pois Tu és o Senhor que arrebatou. Os que olham para Ti estão radiantes, Senhor. Os que olham para Ti são radiantes, Senhor. Os que olham para Ti são radiantes, Senhor. Olharei para Ti. Os que olham para Ti são radiantes, Senhor. Os que olham para Ti são radiantes, Senhor. Os que olham para Ti são radiantes, Senhor. Olharei para Ti. E tudo pode